O tema de hoje dessa live, o tema de hoje desse vídeo é como ser valorizado pelo seu paciente. Essa é uma questão que eu escuto muito dos dentistas. Carla, eu não sou valorizado. O paciente vai no meu consultório, não consigo fechar o tratamento com ele fica pedindo desconto, não paga certinho no dia, enfim, eu não sou valorizado. Se atrasa por atendimento, falta sem avisar. Eu preciso ser valorizado, eu preciso me valorizar. Então eu escuto muito isso dos dentistas. E hoje vamos conversar um pouco sobre isso. É um assunto extremamente importante, porque eu acredito que o dentista que não tiver foco naquilo que eu vou falar aqui hoje, ele provavelmente vai estar fora do mercado de trabalho daqui a pouco tempo. Ou vai ficar estagnado ali na odontologia e, enfim, não vai crescer, não vai ter qualidade de vida e vai viver frustrado dentro da profissão que escolheu. Tá? Então vamos conversar aqui sobre valorização, ser valorizado pelo seu paciente. Por quê? Na verdade, a gente nós estamos na era do cliente. Se o dentista não perceber nesse momento, principalmente nesse momento, que com a retomada dos atendimentos, enfim, a gente vai precisar se adaptar dentro do consultório para atender novamente os nossos pacientes, Vamos ver qual vai ser a velocidade com que eles vão retornar para os atendimentos, principalmente nesse momento, mas isso sempre foi importante, colocar o cliente no centro. O cliente o paciente Então, por isso tão importante a gente pensar e planejar todas as nossas ações para os nossos pacientes. Eles que estão no centro. Sem o paciente entrando no seu consultório, não existe consultório. Só existe o consultório físico, mas não existe negócio. Não existe faturamento. E por que é que o cirurgião dentista fala tanto em ser valorizado? O que é ser valorizado? Como fazer isso? Tá? Eu costumo dizer o seguinte: você quer ser valorizado pelo seu paciente? Valorize ele, Valorize o seu paciente. Em que sentido, Carla? Eu vou dar aqui alguns exemplos, Primeiro, de uma aluna minha, que quando entrou para uma das minhas turmas, ela já dava um bom atendimento, e dar um bom atendimento eu considero que é obrigação do cirurgião dentista, dar um bom atendimento. Agora, surpreender o paciente que é a questão. Quando a gente coloca o paciente no centro das decisões, a gente começa a surpreender o paciente, ou seja, fazer ações que ele não esperava, que a gente fizesse, e aí ele fica mais satisfeito, ele gosta, ele se conecta mais com você, tá? E essa aluna entrou, atendia convênios, atendia numa clínica, tinha um faturamento aí em torno de R$8.000 por mês. E aí, quando ela entendeu esse conceito e as estratégias ao redor disso, como colocar o cliente no centro das decisões, quando ela entendeu e praticou, colocou isso em prática, em poucos meses ela pulou de um faturamento de R$8.000, foi crescendo e chegou num faturamento de R$30.000 por mês, atendendo sozinha, ela e uma funcionária só. Tá? Ou seja, entender esse conceito de pôr o cliente no centro das decisões é fundamental. Quem já foi para a Disney aqui, não sei se alguém já foi para a Disney, mas a primeira vez que a gente vai lá, a gente recebe um bottom, eles sempre perguntam, é a primeira vez? First visit, é a primeira vez que vocês estão vindo aqui aos parques da Disney? E na primeira vez que a gente foi, eles perguntam se é aniversário, se estão em lua de mel, E aí, quando a gente foi a primeira vez, recebeu um bottom bem grande, colorido ali, First Visit, se não me engano era isso que estava escrito. Para que isso? Para que os funcionários ali dentro daquele parque identificassem, para que nos identificassem com aquele bottom e nos dessem um atendimento surpreendente lá dentro do parque. Para quê? Para que a gente indicasse para outras pessoas, saísse de lá maravilhado, adorasse o atendimento, tudo fosse perfeito.
Isso é surpreender o cliente, é surpreender o paciente. Na nossa realidade, o que é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Né? Outro dia, eu recebi uma ligação de um funcionário, né, de uma empresa que eu tinha já contratado um serviço antes, para me parabenizar pelo meu aniversário. Ele ligou só para me dar os parabéns. Ele, com certeza, tinha uma lista grande ali de clientes, né, uma empresa grande, acredito que tem ali milhares de clientes, né, e muitos fazendo aniversário no mesmo dia. E o que é que ele fez? Ele pegou o telefone, hoje em dia ninguém telefona para ninguém mais, é só na mensagem e olha lá. Ele pegou o telefone e me ligou. Ele não quis vender nada, ele não me ofereceu um cupom de desconto de nada. Ele simplesmente, eu já era cliente, né, mas fazia já algum tempo que não contratava o serviço deles. E aí ele me ligou, só me dando os parabéns, perguntando como é que eu estava, minha família e tudo mais. E eu gostei. Apesar de saber que isso é uma estratégia de marketing, de relacionamento, muito poderosa, muito importante, mesmo assim eu gostei, eu me senti especial, né? Me senti lembrada, e fui mesmo, tá? Ou seja, como é que você, no seu atendimento, pode surpreender o paciente, colocando ele no centro das decisões, porque ele é o centro. E é preciso que o dentista entenda isso. Por exemplo, outro dia eu vejo muitos dentistas que não entendem isso, né, em relação, por exemplo, a atraso de pacientes. Outro dia eu estava numa palestra de marketing, num congresso de odontologia aqui em Campinas, e eu gosto muito, sempre participo, né, lógico, é o que eu ensino, né, para muitos dentistas, para centenas de dentistas. E aí eu ouvi de uma dentista um comentário, ela dizendo que na primeira mensagem de WhatsApp que ela manda para o paciente dela, para a primeira consulta, ou seja, o paciente nunca foi ainda no consultório dela, provavelmente nem conhece ela pessoalmente. E ela manda aquele lembrete do horário da consulta. Naquele lembrete, ela já coloca que não tolera atrasos, que o paciente não pode se atrasar, senão não vai ser atendido. Então, assim, e que tipo de relacionamento ela está construindo com uma mensagem assim, seca, logo de cara, pelo WhatsApp, não é nem pelo telefone, né? Não tem nem um tom de voz ali, explicando o porquê disso, nem nada. Será que isso é colocar o cliente no centro? Será que, aqui vai um questionamento, eu tenho já muitos anos de experiência com atendimento em clínicas, com diversos, eu acredito que centenas de cirurgiões dentistas já passaram pelas minhas clínicas, são 24 anos de experiência, então muitos dentistas já passaram por lá, e muitos dentistas que não colocavam realmente o cliente no centro das suas decisões. E isso aqui eu estou falando para quem tem consultório, para quem tem clínica e para quem trabalha em clínica. Sim, é importante, se você quiser ser valorizado dentro de uma clínica, você precisa valorizar o paciente, você precisa se destacar lá dentro. Se recusar a atender um paciente é fora de propósito, principalmente nos dias de hoje. E eu vejo dentistas fazerem isso, dispensarem o paciente, porque não, a tolerância aqui é 10 minutos. Não importa se o outro paciente desmarcou, se vai atrasar, não importa. Se a tolerância é 10 minutos, o dentista diz que não vai atender, se recusa a atender. A tolerância é 15 minutos, não vou atender porque atrasou 15 minutos, porque não se comprometeu. Isso é uma falta de consideração comigo. Eu escuto isso de dentistas. Agora, existem casos e casos. E é o cirurgião dentista que precisa avaliar, ele que precisa conversar com o paciente ali, se não for atender, ou fazer um esforço, o que é que eu posso fazer para atender aquele paciente que chegou atrasado? Qual foi o motivo do atraso? Será que a gente nunca se atrasou a nenhum compromisso na vida?
Uma vez eu me atrasei, né? Fui levar a minha filha mais velha, ela era pequenininha, eu não fazia ainda ortopedia, e fui levar no consultório de um professor, numa cidade vizinha aqui, a minha, numa consulta. E ela estava fazendo um tratamento de ortopedia lá. Eu não conhecia a cidade e eu me perdi. Eu sou um pouco perdida. E na época não coloquei ali, não tinha o GPS, faz tempo isso. E eu me perdi e me atrasei. Eu me atrasei 20 minutos. E cheguei morrendo de vergonha lá, porque eu sou uma pessoa super pontual. Eu chego sempre antes, eu saí cedo de casa. Mas eu me perdi, não achava ali o endereço e fiquei, ligava ali para a funcionária e não conseguia achar o consultório. E quando eu cheguei lá, eu estava 20 minutos atrasada. E eu sabia disso. E o que aconteceu? Ele deixou de me atender? Ele não me atendeu? Não, mas eu esperei, eu fiquei por último. Era cedo, era 9h30 da manhã, 10 horas a minha consulta, por aí. Eu esperei até o meio-dia. E eu sei que ele ficou além do horário dele para me atender. Provavelmente, meio-dia, ele sairia para almoçar. Né? E meio-dia ele me atendeu. Então, assim, aqui eu digo, quem coloca o cliente no centro, fica um pouquinho mais do horário para atender, por exemplo. Eu vejo dentistas que falam para mim, Carla, mas o meu horário eu atendo até às 5h30 da tarde. Se o paciente se atrasar 15 minutos, eu não consigo sair às 5h30, então não vou atender. Como assim? Qual é o motivo? E eu tô falando aqui por experiência, tá? Porque já convivi com dentistas que agiam dessa forma. Que não podiam ficar 15 minutos além do horário ali na clínica e muitas vezes até no seu próprio consultório, não estou nem dizendo só do dentista que trabalha em clínica, e que não podia passar 15, 20 minutos além do seu horário para atender aquele paciente. E tem tantos motivos que justificam um atraso. A pessoa pode ter pego um trânsito, um acidente pode ter acontecido na rua que ela estava, ela atrasou ali 10, 15 minutos. Eu já vi N motivos. A mãe que vai levar o filho, daí o filho se sujou antes de sair, teve que tomar banho e trocar de roupa e daí vai ao dentista. Então a pessoa foi até lá. Então valorize esse paciente. Isso eu vejo muitos dentistas com esse discurso de 15 minutos de atraso é a tolerância. Se o paciente se atrasou é porque ele não me valoriza, é porque ele não está comprometido comigo, nem sempre é. Claro, tem aqueles pacientes que costumam atrasar, mas aí você precisa colocar ali uma regra no seu atendimento com ele, ok. Mas simplesmente falar para a recepcionista não vou atender, pode dispensar, marcar outro dia que eu não vou atender, é complicado. Você muito provavelmente pode perder esse paciente. Ou se não perder, se ele retornar, realmente muito difícil dele te indicar para alguém. Agora, se é o dentista que vai ali na recepção e conversa com o paciente e fala para ele, olha, eu não vou conseguir te atender hoje, porque eu precisava de um horário X e infelizmente você teve esse problema e não conseguiu chegar, e é diferente quando você dá aquela atenção e você se mostra realmente disposto a fazer o possível para atender, só não vai atender se realmente não for possível, é totalmente diferente. O paciente vai entender. E ele sempre sabe, quando ele está atrasado 10 minutos, 15 minutos, ele sabe disso. Tá? Então, isso é colocar o cliente no centro. Como é que o dentista quer ser valorizado pelo paciente, se muitas vezes ele não valoriza o paciente? Ele não quer saber do motivo de um atraso, por exemplo. Dar informações é um outro ponto importante. Às vezes o paciente não entendeu bem aquela informação, vai lá na recepção, pergunta para a recepcionista de novo, e a recepcionista volta, fala com o dentista, e às vezes o dentista fica ali, nossa, mas eu já expliquei. Fala outra vez, explique de novo. É o cliente no centro.
O paciente precisa estar no centro de todas as suas decisões. E não só decisões em relação à sua recepção, ao ambiente físico, também é importantíssimo. Né? Como é que você decora a sua recepção, como você recebe aquele paciente. Ele precisa se sentir em casa, ele precisa se sentir especial. Né? Tudo pensado para ele. Ele vai gostar, ele vai se identificar com aquele local. É um local onde é o seu consultório, a localização. Tudo tem que ser pensado em torno do atendimento ao cliente. Né? É a experiência do cliente. A gente está na era da experiência do cliente. Se ele tiver uma boa experiência ali com você, muito provavelmente ele vai ficar. Muito provavelmente ele vai te indicar, ele vai fechar o tratamento, ele vai retornar. Então, por exemplo, o que eu falei aqui de telefonar num aniversário, o que o dentista costuma fazer? Entrar em contato só quando o paciente já está na hora de retornar. 6 meses, a cada 6 meses, por exemplo. Isso o dentista costuma fazer, os que fazem. Né? Pega ali uma listagem dos pacientes que já estão na hora de retornar para fechar um novo tratamento. Então, esse contato é um contato que chama o paciente para o consultório. É um contato para vender alguma coisa. Um tratamento, um novo tratamento. Então, as chances de você ter resultado só com esse tipo de contato, só com esse tipo de comunicação, são baixas, são pequenas. Por quê? Porque você nunca entra em contato com aquele paciente. E quando liga para ele ou quando manda uma mensagem, é para chamar para uma consulta. Na cabeça dele, ele pensa assim, muitos, né? A maioria. Nossa, aquela doutora só lembra de mim quando é para me chamar para um novo tratamento. Né? Para eu ter que pagar por um novo tratamento. Agora, se você entra em contato no dia do aniversário, se você faz outros contatos sem essa intenção da venda, sem essa intenção do agendamento, aí sim você está criando um relacionamento. Aí sim você está fixando a sua imagem, você, na mente do seu cliente. E aí quando ele resolver agendar, ou quando você ligar e avisar que já está na hora de agendar, muito provavelmente ele vai. Tem uma chance muito maior dele agendar com você. Eu não sei quem está aqui, se já faz esse tipo de ação no consultório, de telefonar para chamar para um agendamento. Coloca aqui para mim, para eu saber, né, se ou algum outro tipo de contato com o seu paciente. Mas é muito importante a gente pensar nesse aspecto. Né? O que é que eu posso fazer para valorizar mais o meu paciente? O resultado disso, a consequência disso, é que eu vou ser mais valorizado. Então, o que eu escuto de muitos dentistas é: não, Carla, a classe odontológica precisa se valorizar. Eu sou dentista, eu preciso me valorizar mais. No fundo, o que é que está querendo dizer? Está querendo dizer que precisa aumentar o valor da tabela. Eu preciso me valorizar, preciso aumentar os meus valores da minha tabela de procedimentos. Mas como é que você vai aumentar os valores se você não se faz ser valorizado pelo paciente? Se você não coloca o seu cliente, o seu paciente no centro? É complicado, é mais difícil. E com certeza, mandar esse tipo de mensagem, simplesmente, olha como é que você tá, como é que tá a família, né, nesse momento difícil, complicado. Só de você fazer essa pergunta, mensagem ou até telefonar, né? Telefonar é até mais poderoso, é uma mensagem super individualizada, né? É muito bom, as pessoas gostam, se sentem especiais. Você está falando com elas, você está se preocupando, se importando. Quando o paciente percebe que o dentista se importa sinceramente com ele, sinceramente, e eu digo isso porque eu vejo muitos profissionais que não se importam,
né, que não se importam mesmo, né? Só estão ali para atender o paciente e ir embora, só querem saber de executar a parte técnica, né? E o relacionamento, aquela coisa de trazer o paciente para um lugar especial, isso não tem, né? Então é difícil, esse dentista não vai ser valorizado, né? Bem mais complicado. E aí fazer um vídeo é importante, aqui eu estou falando no contato do 1 a 1, né? Do 1 a 1 realmente, é falar pelo WhatsApp, é telefonar, é cada um. Ele tem que se sentir especial. Isso é colocar o paciente no centro, o cliente no centro. Então, quais ações você está fazendo hoje, e é possível mesmo que você esteja com o consultório fechado, não sei qual é a sua realidade, muitos dentistas voltando a atender, mas o que é que você está fazendo hoje, né, e plantando hoje, porque fazer esse tipo de ligação ou mandar esse tipo de mensagem é plantar hoje, para colher amanhã. E o que é colher amanhã? É ser mais valorizado, fidelizar o paciente, ter indicações, sair dos convênios, né? Não sei se alguém aqui atende convênio, pacientes que têm convênio, se esse for o seu objetivo, tem que plantar hoje. Chegar no seu 25 em 1 na odontologia, né? Eu ensino um caminho para isso, as estratégias para o dentista alcançar sim um faturamento de R$25.000 por cadeira odontológica no seu consultório, todos os meses. Para isso, o cliente tem que estar no centro. Esse é um dos pontos fundamentais. E que estratégias você vai usar ali dentro do seu consultório? Que tipo de comunicação, que tipo de cuidado, né? Que estratégias realmente para que ele se sinta no centro. Ele precisa se sentir assim. Ele precisa se sentir ouvido, né? Colocar o cliente no centro é ouvir o que ele tem para dizer. Se for um elogio, ouvir o elogio. Se for uma crítica, uma reclamação, ouvir. Se for uma sugestão, ouvir a sugestão. E sempre buscando mais. O que mais eu posso fazer? Ah, mas a Carla fala para eu telefonar para o paciente. Tá certo, então eu já estou telefonando, então tá ótimo. Mas o que mais eu posso fazer? Né? Que tipo de ação eu posso fazer dentro do meu consultório para o paciente se sentir mais especial? Para se sentir melhor ali dentro? Isso é colocar o cliente no centro. Esse é um dos pilares realmente que vai fazer você crescer dentro da profissão. Né? Vamos ver, coloca aqui para mim de onde vocês são e que especialidade fazem. Né? Para eu saber aqui com quem é que eu estou falando, que tipo de especialidade faz. Por exemplo, nas minhas clínicas, o foco de atendimento das minhas clínicas, o público-alvo, né, são mães, porque a parte de odontopediatria e ortopedia funcional são mães e são pacientes adultos jovens da ortodontia. Então é odontopediatria e ortodontia. Esse é o foco do nosso atendimento, né, de toda a nossa comunicação. Então, assim, como é que a gente pensa o nosso atendimento, toda a nossa comunicação para essas pessoas? O nosso paciente é a criança na odontopediatria, mas a nossa cliente é a mãe, é o pai. Os pais são os nossos clientes. E o que é que eu faço de especial dentro do meu atendimento para esse público de odontopediatria e de ortodontia? Então é sempre importante pensar: será que o meu público vai a uma consulta só e eu resolvo todos os problemas dele? Ou será que ele vai todos os meses? Então quem faz ortodontia precisa pensar muito em todo o seu atendimento. Para quê? Para surpreender aquele paciente todos os meses. Né? Todos os meses. Ele vai todo mês lá. Então, o que é que eu posso fazer de tempos em tempos, periodicamente,
para surpreender, para trazer algo novo, para que ele sinta algo diferente ali quando entrar no consultório. Porque imagina, o paciente de ortodontia, ele fica 2 anos indo no seu consultório, de 2 a 3 anos, não é? Praticamente todos os meses. E o que acontece lá dentro? Tem algum movimento, algo diferente, ou na decoração, ou oferecendo para ele algo novo a cada 3, 4 meses, ou não? É tudo sempre igual durante 2, 3 anos. Isso, muitas vezes, só isso aí, às vezes faz com que o paciente se canse até um pouco de ir, não, esse mês não vou. Mas quando ele percebe que aquele ambiente é feito para ele, e ele é especial ali para aquele consultório, para aquela clínica, ele fica mais fidelizado, ele vai com mais assiduidade ao consultório, tá? Na área de odontopediatria também, quem é odontopediatra aqui fala com mães e pais. É muito importante pensar como é que tem que ser a minha recepção e o atendimento da minha recepcionista para cativar aquele pai, aquela mãe, aquele cliente. Porque precisa cativar a criança, claro. Carla, tem que ter um espaço kids. Ok, mas e os pais? Como é que tem que ser ali para os pais? São os clientes. Então eu tenho que pensar ali o meu público-alvo. Quem é ele? O que ele valoriza? Se você quiser ser valorizado, você for odontopediatra, quiser ser valorizado pelos pais, o que é que esses pais valorizam? O que é que aquela mãe valoriza? Do que ela gosta? Isso é fundamental, você entender o seu cliente, parar o seu atendimento. A gente costuma pensar, o dentista costuma pensar muito em si próprio, na sua formação técnica, é só na odontologia. E aí, muitas vezes se esquece de pensar o que é que pode levar até o seu cliente para aumentar o valor, a valorização dele em relação a você. Como é que você pode valorizar mais, cuidar mais, colocar mais ele como alguém especial, e ele é totalmente, é a pessoa principal ali do seu atendimento, para que ele sempre retorne e para que te indique. Que eu costumo dizer, o objetivo sempre tem que ser a fidelização do paciente. O paciente fidelizado tem muito mais chance dele te indicar para outros. E os pacientes indicados são os melhores. Um paciente seu que te indica, um paciente para te indicar porque ele te valoriza mesmo. Esses pacientes que vêm de indicação são muito bons. Dificilmente o dentista não fecha o tratamento com eles. Tá? Então você quer ser valorizado, valorize o paciente. E assim é que você valoriza, colocando ele realmente no centro de todas as suas decisões, para a retomada dos atendimentos. O dentista definitivamente que não colocar o cliente no centro de todas as suas decisões, que não se importar sinceramente em resolver os problemas dele, na minha opinião, não vai ter lugar no mercado depois dessa retomada, principalmente agora. Eu sempre acreditei nisso, eu sempre falei sobre isso, mas nesse momento, esse momento vai ser fundamental e que vai separar realmente os dentistas que vão crescer, que vão retomar e que têm chances grandes de crescer e alcançar o seu 25 em 1 na odontologia, e aqueles que vão ficar para trás, que podem até ficar atendendo, sim, mas que vão ficar estagnados ou que vão continuar no vermelho. Porque antes dessa crise toda começar, já tinham muitos dentistas mal das pernas dentro do consultório. E se esses não mudarem, não se adaptarem,
né, não começarem a fazer algo diferente do que faziam antes, e aqui esse é um ponto crucial, esses vão ficar para trás, não vai ter lugar, simples assim, porque os pacientes têm escolha, eles têm escolha, e quando vê um dentista que faz, né, algo surpreendente para ele, que se preocupa com ele, que resolve os problemas dele, que ouve, né, que se importa realmente, e aquele que está lá só para fazer os tratamentos, só para realizar ali a técnica odontológica, para onde será que eles vão? Para onde será? Quem é que será que esses pacientes vão escolher para atendê-los? Né? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa sobre insatisfação do cliente. E o principal motivo de insatisfação de cliente não é em relação a produto, não é em relação ao serviço, é em relação ao relacionamento. Então, aquela empresa, aquele consultório que não soubesse relacionar bem com o seu paciente, que não colocar ele no centro de todas as suas decisões, está correndo um risco grave de ficar fora do mercado, não ser competitivo, e o dentista vai viver frustrado, né, sem qualidade de vida, porque vai sempre querer ser valorizado e não vai conseguir. E ser valorizado está diretamente ligado a ganhar bem, a ter um faturamento bom, né, para poder ter qualidade de vida, realizar aquilo que quer na vida, pagar suas contas, viver bem, guardar um dinheiro. Como fazer isso? É do cliente que vem isso, é do cliente que vem o faturamento. E se você realmente não for valorizado por ele, você não vai conseguir chegar nisso. Você não vai conseguir atingir o seu 25 em 1 na odontologia. Não tem outro caminho, né? E aqui eu estou falando de um ponto que eu considero fundamental, um dos principais, né? Na minha visão, na minha experiência, vendo também a evolução de dentistas alunos meus, que multiplicaram seus faturamentos nos seus consultórios e clínicas, é o cliente no centro. Isso é fundamental. Aqui, ó, doutora, há muito já ligo para todos os meus pacientes após os atendimentos para saber como eles estão se sentindo ou mando mensagem. Tem um bom rendimento, mas não o que gostaria. Sim, essa é uma das estratégias, né? Aqui você falou um ponto interessante. Por exemplo, ligar para o paciente depois que faz uma cirurgia. Então, extração de um dente descido, que gera uma ansiedade grande nos pais. Muitas vezes os pais vão junto e tem pena da criança, né, que está passando por aquele procedimento, sabem que precisa, mas não gostariam que o filho estivesse passando por aquilo. Ou quem faz a extração de terceiros molares, ligar para o paciente no dia seguinte é muito importante. As pessoas ficam agradecidas. Alguns dentistas fazem isso, mas eu acredito que a maioria não. São ações simples que você pode fazer sim dentro do seu consultório. Que você pode já implementar hoje, amanhã, quando retomar os seus atendimentos, que vão trazer valorização a você. É claro que não é só isso, não é simples assim, né? E isso é uma construção. Colocar o cliente no centro e fazer algumas ações é uma parte, né? É um dos passos para se chegar no seu 25 em 1 na odontologia. Existem vários pilares importantes para suportar esse aumento de faturamento, né? Esse é um deles. O cliente no centro é um deles. Tá bom? O mundo mudou também nesse sentido. As pessoas querem rapidez, querem agilidade. E o dentista que demora para responder, né, já é um dentista, para o cliente, isso já tem menos valor. Então, essa também é uma ação que é importante estar atento. Será que a sua recepcionista está respondendo com agilidade o WhatsApp? Então verifique, muitas vezes o dentista nem sabe qual sabe que ela responde, mas qual é a velocidade disso? O mundo é outro. O cliente
está no centro. Não somos mais nós. Não é mais a sua recepcionista. Então, se o cliente espera uma mensagem rápida, qual é a velocidade que você está implementando isso no seu consultório? Será que você dá um contato de WhatsApp para os seus pacientes e a sua recepcionista verifica o WhatsApp só 2 vezes no dia? No final da manhã e no final da tarde? E aquele paciente que entrou em contato logo cedo, de manhã cedo, ou no comecinho da tarde, ele vai ficar horas esperando por uma resposta? As minhas clínicas têm um volume muito grande de contato de WhatsApp diariamente. Eu tenho uma recepcionista que praticamente só fica respondendo os WhatsApp. É para consulta, é para tirar dúvida, é para retorno, enfim, para tirar todas as dúvidas, principalmente para agendamento. E quando um paciente manda uma mensagem para agendamento, é importantíssimo responder rápido para ele. Senão, nesse meio tempo, ele pode desistir de você e mandar um WhatsApp para outro dentista. Então, é importantíssimo entender, o mundo mudou. O que é que o seu cliente valoriza hoje? Valoriza a eficiência? Valoriza ir menos vezes ao seu consultório para fazer um determinado tratamento? É isso que ele valoriza? O que será que ele quer? É importante você estar atento às perguntas que ele faz durante as consultas. Doutora, quanto tempo vai demorar esse tratamento? Por que ele quer saber disso? Porque ele quer o mais rápido possível. Entenda isso e ofereça aquilo que você consegue dentro, das suas possibilidades, lógico, mas procure oferecer, entender o que ele quer e se adequar àquilo. E quando não puder atender a esse desejo, a essa expectativa, explicar muito bem para o paciente por que não. Se ele gostaria que o tratamento fosse feito em 1 mês, isso não é possível, vai demorar 3 meses, tô dando um exemplo, chutando aqui. É importante ele saber por quê. Por que aqui não é possível? Por causa da qualidade, por causa do protético, por causa disso ou daquilo, porque existe um tempo necessário para cicatrização, enfim. Explicar o porquê. E aí você entendendo que o que ele quer, que é importante para ele o tempo de tratamento, você falar sobre isso com ele. Isso é importantíssimo, isso te valoriza. Porque você está falando sobre aquilo que ele deseja, sobre o problema dele com ele. Então, é importantíssimo entender aqui que o mundo mudou. A gente não vive mais naquela era, antigamente, ali a era que eu chamo do dentista tradicional, que é uma geração atrás da minha ainda, que bastava abrir o consultório lá e os pacientes chegavam e o dentista tinha uma vida boa, conseguia sustentar ali a sua família, ter qualidade de vida, dar estudo, saúde, lazer para a família toda, para os filhos. Hoje não é mais assim, não. Já há muito tempo que não é mais assim. Mas tem muitos dentistas que ainda não acordaram para isso. E muitos também, aqui eu falo com aqueles que trabalham em clínica também. Se você não for valorizado pelo paciente, se você não for valorizado pelo dono da clínica, não vai ganhar mais. Não vai. Então, coloque o paciente no centro das suas decisões. E você vai ver o resultado que você vai ter. Qual é a consequência disso? Quais são as consequências disso? É ser valorizado. E ser valorizado é também ter um faturamento maior. Quem é que não quer? Quem trabalha em clínica fala, é o dono da clínica que não paga bem. Faça o que precisa ser feito ali, atenda bem o paciente, coloque ele no centro das suas decisões, surpreenda aquele paciente e aí você vai ver. No seu consultório, você é o dono do seu consultório, faça isso, qual é a consequência natural? O resultado disso? Fidelização do paciente, indicação.
Isso tende a aumentar o seu faturamento. Se, claro, você trabalhar bem todos os pilares ali dentro do seu consultório. Né? Aqui eu estou falando de um dos pontos importantíssimos. É um pilar. Eu costumo comparar ali com uma mesa. Né? Uma mesa tem vários pés. Ela, com um pé só, ela não se sustenta. Mas cada pé da mesa é importante. Então, se são 3 pés, são 3 pilares. Se faltar um, a mesa cai. Então, é importantíssimo esse conceito de colocar o cliente no centro é fundamental para que você tenha uma retomada dos seus atendimentos e um crescimento depois do seu faturamento importantes, né? Consistentes, para que realmente você consiga de novo viver da odontologia, que a odontologia te traga qualidade de vida, né? Tranquilidade para você e para sua família. E aí, eu não sei quem aqui já tá voltando a atender, coloca aqui para mim quem é dentista, se já está retomando os atendimentos, se está só com urgências e emergências, ou se ainda está com o consultório fechado, coloca aqui para eu saber, né? Porque esse é um momento crucial aqui para o dentista que vai voltar a atender. Né? Ele adaptar o seu atendimento para essa realidade que a gente está vivendo agora, né, e uma realidade futura próxima aqui, e principalmente nesse momento é importante ser valorizado pelo paciente, mas valorize o paciente, valorize. Você pode fazer no seu atendimento, né, para que ele se sinta especial, para que ele queira só você. Cuidado para não ficar muito preso na adaptação só em relação ao atendimento ali dentro da sala clínica, e se esquecer de surpreender o paciente, de que você vai precisar ser melhor em fechar os tratamentos com eles. Talvez menos pacientes procurem o seu atendimento. E aí vai ser muito importante aquele paciente se sentir especial lá dentro. Você fazer todo o seu atendimento de tal forma que aumentem muito as chances dele fechar o tratamento que ele foi procurar com você. Então, nesse momento é importantíssimo você pensar o que é que eu posso melhorar dentro do meu consultório, o que é que eu posso mudar lá dentro, para que eu tenha o paciente vindo, fechando comigo, voltando, fechando o paciente, fechando o tratamento completo, né, que eu vou oferecer para ele, tá? Aqui, sim, emergências, com a secretária 3 vezes na semana por enquanto. Exatamente, então os dentistas, eu vejo os dentistas retomando com cuidado, com cautela nesse momento, mas retomando. Né? E aí, plante agora, semeie agora, para você colher amanhã. E é assim que funciona. Né? E aí você parar e analisar, será que o meu atendimento é todo voltado para o cliente? Será que tudo que eu faço, meu horário de atendimento, por exemplo, não falei aqui antes, qual é o seu horário de atendimento? É aquele horário melhor para você ou é um horário melhor para o seu cliente? Né? Ah, Carla, mas eu também tenho a minha vida. Cada um é que sabe. Né? Qual é o horário que o seu paciente iria preferir ser atendido? Será que você não consegue adaptar algum dia ou outro? Isso aumentaria sua valorização, sim, e muito provavelmente você poderia cobrar mais por aquele atendimento num horário diferenciado. Por que não? Eu conheço dentistas que fazem isso, atendem em horários alternativos os pacientes que só podem naqueles horários e o valor é diferenciado e o paciente sabe disso e ele paga porque ele quer ser atendido num horário diferente, tá? Então, o que é que você pode fazer ativamente em ações concretas para que o cliente se sinta especial? É colocar o cliente no centro, né? Isso é fundamental nesse momento, principalmente nesse momento, né? Sempre foi, mas agora quem não estiver com essa mentalidade, quem não agir nessa direção, quem não buscar esse tipo de estratégia,
em pouco tempo pode estar fora do mercado ou ficar estagnado ali e não crescer e se sentir cada vez mais frustrado na profissão, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado, né, essa live, esse vídeo. Quem ainda não está no meu canal do Telegram, eu tenho um canal no aplicativo Telegram, o canal se chama 25 em 1 na Odonto. Lá eu compartilho muitos conteúdos exclusivos que só estão no canal, é gratuito, tá? Quem quiser entrar, é só ir na minha bio do Instagram e aqui no YouTube também tem o link para você clicar lá gratuitamente e você já é direcionado para o meu canal no Telegram. Tem muito, entrando lá é melhor que o WhatsApp, o Telegram é muito bacana, tem outros recursos ali dentro e quando você entra no canal já tem muita informação lá, várias estratégias que eu compartilho com os dentistas já há muito tempo para direcionar o dentista que quer chegar no faturamento de R$25.000 por mês por cadeira odontológica no seu consultório. E isso é possível sim, né? Vamos retomar os nossos atendimentos e voltar a crescer. E quem aprender as estratégias certas vai chegar lá mais rápido. Quem não aprender pode nunca chegar, tá? E aí, então, entra lá no meu canal do Telegram 25 em 1 na Odonto. Tá? Aqui na minha bio do Instagram tem um link muito fácil, vai te direcionar e aqui no YouTube também tem um link para você entrar, tá certo? Então a gente se vê amanhã.